Quero convidar você a me acompanhar nessa oração. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, oremos. Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos Te agradecer por esse tempo de adoração que tivemos. Já fomos abençoados, ó Deus, e somos abençoados pela Tua presença, porque a Tua palavra é clara. Quando o Teu povo se reúne em comunhão uns com os outros, o Senhor se faz presente. Nós queremos Te agradecer por isso e pedir que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos conduza na reflexão que agora teremos, ó Deus. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito incomode as nossas vidas e que possamos, ó Deus, nos rendermos à Tua majestade, soberania, glória, à Tua vontade, ó Deus. Faça em nós a Tua vontade. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei vocês, mas uma das coisas que mais me incomoda na vida é você prometer algo e não cumprir. Não sei você, mas assim, é uma coisa que me incomoda demais. Pessoas me prometem, por exemplo, me entregar algo na quarta-feira. Mas a quarta-feira chega e nunca me entregue aquilo que foi prometido na quarta. Vocês já fizeram compra por aqueles sites de compra, Mercado Livre, Amazon? Eles dão um prazo e quando não chega no prazo, você se frustra, não é verdade? É bem por aí. Uma das coisas também que me frustra é a minha memória emocional. Não sei se você tem memória emocional, mas eu tenho memória emocional. E eu fui um menino de andar no bairro, naquela época, né? Nasci nos anos 80. Quem nasceu nos anos 80 realmente viveu, porque brincava na rua, né? Hoje, por conta da violência, a gente não deixa os nossos filhos saírem muito à rua. Mas eu vivia com os meus amigos, jogando futebol, empinando pipa, subindo e descendo em árvore. E uma das memórias que eu tinha era uma mercearia que tinha na esquina de casa. E naquela mercearia tinha aqueles doces, sabe? Aqueles doces de mercearia, doces de bar, né? A paçoca, aquele guarda-chuvinha, né? Com aquele chocolate. E um dia desses eu tive a vontade de experimentar esses doces. E, rapaz, que coisa horrível, né? Uma das coisas eles prometem alguma coisa que não entregam, né? Aquele não sei se o cara do dono da fábrica de guarda-chuva vai ouvir, mas aquele guarda-chuva é horrível, né? Hoje em dia, talvez o meu gosto mudou, mas a minha lembrança me traiu, né? Ela prometeu algo, ela prometeu uma sensação que eu tive quando criança e não desfrutei nesse momento. Mas existe também a frustração que muitas vezes eu, como pai, promovo para os meus filhos, né? E uma das coisas mais difíceis de você ouvir enquanto pai é quando você promete algo para o seu filho e você não cumpre. É muito difícil. Você promete, você fala, filho, hoje nós vamos... eu já prometi várias vezes, filho, quando morava em Campinas, né? Hoje nós vamos no estádio do melhor time do interior do estado de São Paulo. Né, que é o Guarani Futebol Clube, apesar da campanha ultimamente não ser muito boa na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas eu falava para o meu filho, nós vamos ao estádio, e ele aguardava aquele momento e de repente eu tinha algum compromisso de trabalho ou simplesmente esquecia, e uma das coisas que ele falava era, você me prometeu e você não cumpriu. Essa frustração é grande. E nós passamos por isso o tempo todo na nossa vida. Nós prometemos algo e não entregamos, ou as pessoas nos prometem algo e nós não recebemos aquilo que foi prometido. Como que a gente lida com isso? Como que a gente trabalha isso? Como a gente vive, então, uma vida autêntica? Porque nós não vamos falar simplesmente de frustrações, nós vamos falar de nos tornarmos discípulos de Cristo Jesus. Homens e mulheres que seguem ou que desejam seguir Cristo Jesus. Será que nós também não prometemos algumas coisas e não entregamos como discípulos de Cristo Jesus? Toda vez que nós temos aqui um momento singular, nós vamos ter agora nos próximos meses, um momento singular onde pessoas irão adentrar aqui como membros da nossa igreja. Pessoas que estão caminhando com a gente já há um tempo,
passaram pela classe dos princípios básicos, da teologia básica, e agora eles vão, diante da comunidade, renovar os seus votos, pessoas que estão vindo de outras comunidades cristãs, e pessoas que estão pela primeira vez professando a sua fé em uma comunidade cristã, eles vão afirmar que eles creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. E naquele momento que eles falam a respeito, confessam diante de uma comunidade ou renovam seus votos diante de uma igreja, eles fazem algumas promessas. E eles não prometem para a comunidade. Eles não olham para a igreja e dizem, eu prometo a vocês. A ideia principal, a ideia teológica nossa é que quando nós, como corpo de Cristo, nos reunimos juntos aqui, em comunhão uns com os outros, porque afinal de contas, dentro de uma comunidade cristã, não se deve ter estranhos. Nós não podemos ser pessoas que somos especialistas em nucas. Né? Porque muitas vezes nós ficamos sempre olhando para a nuca da pessoa que está à nossa frente. Nós não devemos ser assim. Nós devemos conhecer e reconhecer as pessoas. Nós devemos sentir faltas dessa pessoa. Então, essa comunidade, que não é uma comunidade de estranhos, que vive em comunhão, Cristo está presente nela. Essa é a promessa. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, onde 2 ou 3 tiverem comunhão uns com os outros e se reunirem em meu nome, eu ali estou presente. E eu creio que nós estamos fazendo isso de alguma forma aqui. Então, quando nós nos comprometemos diante de uma comunidade cristã, na nossa pública profissão de fé, na renovação dos nossos votos enquanto discípulos de Cristo Jesus, nós não estamos falando à comunidade, nós estamos falando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está presente nessa comunidade também, assim como está presente em tantas outras comunidades que se reúnem em nome do Senhor. Daí nós prometemos que nós vamos nos engajar, nós prometemos que nós vamos servir uns aos outros, nós prometemos que seremos fiéis nos nossos dízimos e ofertas, nós prometemos que nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras, não como um mero livro, mas nós prometemos que nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras como a palavra de Deus. Como a palavra do Deus revelado. A pergunta é, se nós não prometemos também algumas coisas e não entregamos. Como que a gente lida com isso? Como vocês sabem, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e nós adentramos o capítulo de número 11. E nós vamos estudar hoje à noite a partir do verso de número 12. Então nós começamos 11 hoje pela manhã, estudamos do verso de número 1 até o verso de número 11. E nós vamos entrar então no verso de número 12, que vai falar sobre isso. A autenticidade de ser um discípulo de Cristo Jesus. E o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse. Jesus condenará aqueles que ostentam uma fachada de piedade, mas não produzem frutos verdadeiros. Jesus, e eu sei, eu fui politicamente incorreto aqui. Onde já se viu no mundo pós-moderno falar que Jesus vai condenar alguém? Onde já se viu falar isso? Quem é Jesus, afinal de contas, para me condenar? Porque é isso que o mundo pós-moderno prega, né? Porque o Jesus do mundo pós-moderno, ele é gente boa. Ele é um amigão. Né? Como eu costumo dizer aqui, eu não sei se tem algum vegano, mas Jesus no mundo pós-moderno, ele é aquele meio hippie vegano. Paz e amor. Não vou condenar ninguém. No entanto, não é isso que as Sagradas Escrituras nos dizem a respeito de Jesus. Pelo contrário, se nós lermos as Sagradas Escrituras com afinco, nós perceberemos que Jesus ele não é politicamente correto. Pelo contrário, Jesus vai acusar os nossos pecados. Jesus vai nos desnudar e mostrar quem realmente você é, porque somente quando nós descobrimos quem realmente somos, nós então nos rendemos a Ele e à sua graça. Somente nesse momento.
Caso contrário, nós ficaríamos inertes. Se Jesus não nos mostrasse que nós precisamos da graça e do amor dele, nós não tomaríamos uma decisão por ele, nós não caminharíamos na direção dele. Se Jesus não se apresentasse a nós, não viesse ao nosso encontro e não nos colocasse diante de um espelho, nós não o abraçaríamos. Sendo assim, esse Jesus, ele pode nos condenar, nos mostrar quem realmente somos, que nós não devemos ostentar uma fachada de piedade, mas nós devemos produzir frutos verdadeiros. Então, veja comigo o que o texto diz a partir do verso de número 11. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era o tempo dos figos. Então, lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos, perceba, o final do texto é importante, e os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Perceba como, mais uma vez, hoje pela manhã nós vimos um texto descritivo, ou seja, ele está contando uma história, e quando nós nos encontramos com textos desse tipo nas Sagradas Escrituras, nós precisamos ficar atentos aos detalhes. Porque ele não é um texto prescritivo. Ele está demonstrando verdades através de uma história. E os detalhes na história são extremamente importantes. Então perceba, a primeira coisa que o evangelista Marcos nos informa é que Jesus, ele teve fome, uma necessidade humana que clamava por ser saciada. Então Jesus, ele aqui demonstra sua humanidade. Marcos também tem essa preocupação de, ao mesmo tempo, demonstrar que Jesus é totalmente Deus, mostrar que ele também é um ser humano de carne e osso, a sua humanidade. Então Jesus, ele teve fome, e eu não sei vocês, quando eu tenho fome e eu não sacio essa minha vontade, eu me torno a pessoa mais insuportável da face da terra. Eu já sou assim, mal-humorado por natureza. Então eu fico mal-humorado ao quadrado. A minha esposa está aqui na frente e não me deixa mentir essa realidade. Mas uma outra coisa que o texto nos informa, que não era tempo de figos. Então perceba, Jesus se aproxima de uma árvore com folhas, uma figueira. Ele está com fome, mal-humorado. Não, brincando, no texto não diz isso. Eu fico mal-humorado. Jesus, não. Né? Então ele chega com fome diante dessa figueira e o evangelista diz: não era o tempo dos figos. Por quê? Porque eles estavam no período da Páscoa judaica, que é celebrada a libertação dos israelitas do Egito, que ocorre na primavera. A safra, e agora perceba uma coisa, a safra de figos maduros acontece no final do verão. Então, não era a época. No entanto, uma coisa que nós devemos perguntar diante disso, é diante dessa informação, ou dessas informações, Jesus foi injusto com a figueira? Talvez, por isso que eu tirei a tese de que Jesus estava mal-humorado como eu, naquele momento da história. Com fome, olha para a figueira, tem figos lá, vê toda verdona, frondosa, e fala: vou me aproximar e pegar um figo. E quando você chega em uma figueira que parece que tem figo e não tem, você fica o quê? Frustrado. Porque ela aparenta algo que ela não é. Será que Jesus foi injusto com essa figueira? Bom, alguns teólogos, eles vão dizer que Jesus foi injusto com a figueira. Perceba, primeiro, o Manson, ele vai dizer o seguinte: é uma história de poder milagroso desperdiçado a serviço do mau humor.
pois a energia sobrenatural empregada para destruir a infeliz árvore poderia ter sido mais utilizada, mais utilmente gasta, forçando uma colheita de figos fora da época. E tal como está essa história, é simplesmente inacreditável. Tudo bem, o Manson ele é um teólogo um pouquinho liberal, mas ele olhou e falou assim, não pode ser Jesus. Agora, o William Barclay, que é um pouquinho mais conservador, ele diz, a história não parece digna de Jesus. Parece haver uma petulância nela. E eu fiquei olhando para esses comentaristas no começo do meu estudo e falei, meu Deus do céu, como que a gente resolve isso? Deixa eu tentar te ajudar, porque o detalhe é importante. Perceba o que o texto nos fala, que a figueira tinha o quê? Folhas. Folhas. E uma das coisas que os comentaristas dizem é o seguinte, a folhagem verde geralmente precede os frutos. As figueiras começam a brotar folhas na primavera e os frutos começam a se desenvolver logo depois. Primeira coisa, logo no começo da primavera, as figueiras começam a produzir as suas folhas verdes. E existe uma outra coisa que muitas vezes nós, homens do século XXI, não acostumados à plantação de figueiras, não sabemos. Veja. Segundo, os primórdios das figueiras, também conhecidos como figos temporãos ou figos brevas, aparecem antes dos frutos maduros. Seria como uma breve colheita, uma colheita antecipada, uma colheita de figos. Aparecem antes dos frutos maduros, junto com as folhas que se desenvolvem nas suas axilas. Eles podem ser comidos e geralmente são o quê? Doces. Figueira com folhas tem fruto. Figueira com folhas tem fruto. Algum tipo de fruto tem. E daí a gente entende o que Jesus está fazendo. Aquela figueira, ela tinha a aparência de uma figueira que estava dando o quê? A sua primeira colheita. Não os figos maduros que nós gostamos tanto, se é que você gosta de figo. Eu, particularmente, odeio. Percebi que Jesus tem péssimo gosto, pelo menos para figos. No entanto, existe uma colheita de figos verdes. E que esses figos verdes, os temporãos, eles estão em determinadas figueiras, e principalmente nas figueiras que estão localizadas no Oriente Próximo, no Oriente Médio, são doces. A expectativa de que Jesus chegasse àquela figueira e tivesse figos, ou pelo menos os figos temporões, eram grandes. Então, quando Jesus se aproxima dela e não encontra os figos, o que ele faz? Ele a condena. Ninguém mais coma do seu fruto. E é uma condenação forte. Alguém que aparenta algo que não é, alguém que tem uma fachada, um verniz de algo que não é autêntico. Porque o que Jesus está dizendo aqui, o que Jesus está nos convidando aqui é a autenticidade. É a autenticidade. É termos a coragem de sermos autênticos. De não aparentarmos. De não termos um verniz de piedade, ao qual não passa de um mero verniz de piedade.
a termos mais profundidade na nossa espiritualidade, a não sermos superficiais. Jesus nos convida a essa realidade. E a realidade da falsidade, a realidade do verniz, da superficialidade, de aparentar e não ser, ofende a santidade do Cristo, ofende a santidade de Jesus. Por quê? A aparência ofende a santidade do Cristo. Você já parou para pensar nisso? Porque a aparência, a superficialidade, o verniz é mera mentira. É mera mentira. Aquilo não representa você. Você cria um personagem que na verdade não existe. A figueira é a metáfora. A figueira é a representação daquilo que os discípulos não deveriam ser. Jesus então olha para essa figueira e diz: olha, por não ter frutos, por ofender a santidade, por mentir de quem realmente você é, nunca mais ninguém comerá do seu fruto. Uma das questões, talvez, que nós precisamos nos levantar, então, é: o que seriam os frutos? Quais seriam, então, os frutos? Umas coisas que nós precisamos pensar é que os frutos devem refletir uma transformação do caráter, manifestando o fruto, não está frutos aí, mas é o fruto do Espírito Santo em Gálatas capítulo 5. Nós precisamos ter o nosso caráter renovado e transformado. Mas não é só o nosso caráter renovado e transformado, porque se nós tivermos caráter renovado e transformado, é mera moralidade cristã. Não, mas a religião cristã, ela é moral também. No entanto, ela transpassa a moralidade. E como isso? Porque os frutos devem incluir meu envolvimento na missão de Deus no mundo. Então, o que é fruto? Fruto é o seu caráter ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. É você desenvolver o fruto do Espírito, mas ao mesmo tempo, você se engajar na missão de Deus no mundo. Ele transcende. Não é moral. Não é evolução moral. Porque o que os coaches pregam é evolução moral. É você ser a melhor versão de você mesmo. Todo mundo gosta dessa frase, né? Seja a sua melhor versão. Na verdade, o que Jesus está pedindo aqui é para você ser, não a sua melhor versão, mas é você ser você mesmo. E diante dessa realidade, uma das coisas que você precisa entender é que você precisa se engajar naquilo que Deus está fazendo no mundo e fazer através de você. Ainda, uma outra realidade que o texto pode nos levar é que os frutos devem se manifestar através do meu serviço na igreja. Você precisa se engajar. Ora, você não prometeu? Ou você entregou algo que você não é? Você não disse que ia servir? Você não disse que Deus ia usar a sua vida dentro de uma comunidade cristã? Você não afirmou isso? E se você afirmou isso diante dos reis e Senhor dos senhores, não foi diante de mim. Foi diante dele. Jesus, então, ele ensina que devemos viver com autenticidade e produzir frutos verdadeiros em todas as áreas da nossa vida, evitando assim a hipocrisia e a esterilidade espiritual. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui? Que uma coisa que nós devemos evitar na nossa vida é a hipocrisia. Uma coisa que nós devemos evitar na nossa vida é nós sermos estéreis espiritualmente. Mas ainda existe um outro princípio, porque o texto continua.
Jesus, condenará aqueles que prometem uma coisa, mas entregam outra. Jesus também condenará aqueles que prometem uma coisa e entregam outra. Veja, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Nossa, que pesado. Jesus, ele está hoje assim, pesado, né? Pesado. Jesus, então, ele passa pelo momento da figueira e caminha com os seus discípulos a Jerusalém. Eles estão vindo de Betânia a Jerusalém. E eles estão indo de novo ao templo, porque o texto de hoje da manhã, ele encerra-se no templo. Então Jesus está voltando para o templo. Então, quando Jesus chega no templo de Jerusalém, festa da Páscoa, é primavera, festa da Páscoa. Ele olha o templo, e como hoje de manhã nós vimos, no versículo de número 11 de Marcos, ele olhou e examinou. E daí faz todo sentido, porque ele olha, examina e vê que que já era tarde para o templo. Ou seja, ele olha e examina o templo e fica com o coração pesado, sem esperança. Sem esperança. E daí Jesus, ele toma uma atitude enérgica. Enérgica. Ele vai derrubando, quebrando as barracas dos vendedores. Ele vai expulsando algumas pessoas de lá. Tirando as pessoas do pátio. Proibindo que algumas pessoas vendessem ou trocassem moeda. E ele então começa a ensinar essas pessoas. Perceba, nós precisamos entender alguns contextos por causa dessa ira de Jesus. Veja, algum contexto social da celebração da Páscoa. As pessoas vinham a Jerusalém para celebrar a Páscoa na primavera. A população aumentava até 10 vezes mais do seu tamanho normal. Era muita gente. Jerusalém era uma das maiores cidades daquela região. Então, quando havia a festa da Páscoa, todos os judeus que estavam na diáspora, que não estavam em Jerusalém, eles se reuniam, eles iam a Jerusalém. Em um ano de Páscoa, 66 depois de Cristo, 255 mil cordeiros foram comprados, vendidos e sacrificados nos pátios do templo. Cara, 255 mil cordeiros foram vendidos, foram comprados, foram sacrificados no pátio do templo. Era um negócio gigantesco. Gigante. Presta atenção, o porquê Jesus está irado. Os peregrinos eram instruídos a trazer um sacrifício perfeito, que passaria por uma rigorosa inspeção. Então vinham os peregrinos, e a maioria desses peregrinos não traziam os animais para o sacrifício no templo. Eles compravam aonde? No templo. Aqueles que traziam os animais, eles passavam pelo quê? Pela uma inspeção. Feitas pelos sacerdotes e pelo pessoal do Sinédrio, que administrava o templo. E esse pessoal, então, ao fazer a inspeção, olhava para o animal que o peregrino trouxe e dizia os quê? Ah, esse não dá. Esse não é tão perfeito. Porque para sacrificar ao Senhor, segundo os livros, segundo o Pentateuco, precisa ser um animal perfeito. E quem dizia que o animal era perfeito? Os sacerdotes, o pessoal do Sinédrio.
Perceba. Muitos eram forçados a comprar animais aprovados e certificados pelos sacerdotes do templo, apoiados pelo poderoso e corrupto Sinédrio. Porque quando você lê o texto do templo, ao final do texto, o pessoal do Sinédrio, os fariseus, os homens que lucravam com a religião, querem matar Jesus. É porque Jesus estava ensinando algo que não estava nas Sagradas Escrituras. Pelo contrário, Jesus cita os profetas. Jesus cita as Sagradas Escrituras para ensinar o povo. Não era porque Jesus estava falando de uma heresia, era porque Jesus estava quebrando o sistema. Um sistema religioso que promete, mas não entrega. Pelo contrário, um sistema religioso que escraviza. Um sistema religioso que, ao invés de libertar as pessoas, escraviza as pessoas. Estima-se que eles cobravam até 16 vezes o preço normal. Um pombo, que normalmente custaria cerca de R$ 1,36, chegava a custar, durante este período, R$ 21,76. 16 vezes mais pelo pombo. O pombo, eu estou falando aqui, o pombo, ele era a oferta do pobre. Se você pega o livro do Deuteronômio, o pombo, de Números, o pombo é a oferta do pobre. É daquele que não tinha absolutamente nenhum recurso, mas ele precisava ofertar ao Deus, ao templo, então aquele era a sua única fonte de oferta diante dos seus pecados. O que eles faziam? Oprimiam as pessoas. 16 vezes mais. Ainda, os cambistas trocavam moeda estrangeira por moeda judaica, cobrando taxas exorbitantes por esse serviço. Para um minuto aqui. E a pergunta é, será que a igreja brasileira, em certa medida, não é assim também? Em certa medida, não é assim também? Será que em algumas igrejas brasileiras, eles não vendem a bênção de Deus? Eles não oprimem o pobre? Eles não sugam e escravizam? E eu não estou falando somente da questão financeira, porque talvez você pensou assim, aquelas igrejas da teologia da prosperidade. Mas aquelas igrejas que são altamente moralistas. Altamente moralistas. Que ao invés de pregar o evangelho da graça e da transformação, transformam o evangelho da graça e no transformação em grilhões para as pessoas. Criando regras que não estão no evangelho. Manipulando as pessoas. Porque talvez você não faça parte, ou não fez parte de uma igreja moralista, ou uma igreja da teologia da prosperidade, mas talvez você fez parte de uma igreja onde o apóstolo dá a cobertura espiritual para todos. E se você discordar do apóstolo, ai, ui, ui, ui. Você fica sem a cobertura espiritual do seu apóstolo. Então não saia dessa igreja, porque olha, a cobertura espiritual do apóstolo conta e transforma a vida de qualquer pessoa. Será que a igreja, brasileira, em determinado sentido, não é assim também? Será que a gente não precisa fazer uma reflexão de que realmente nós somos, quem nós somos? Se nós estamos realmente entregando aquilo que nós prometemos? E o que nós prometemos como igreja, ou como discípulos de Jesus, é entregar o evangelho de Jesus às pessoas. Não outra coisa. Eu não prometi entregar aqui prosperidade a ninguém, bênção a ninguém. A única coisa que eu prometi na minha vida é entregar às pessoas o evangelho de Cristo Jesus.
E não é isso que Jesus nos pede. Quando ele diz, vocês devem fazer discípulos e vocês devem ensinar todas as coisas que eu falei a vocês. Daí a igreja brasileira se transforma em show. Vem um fulano em Sorocaba, cobra R$ 84 por pessoa para falar sobre a transformação da sua vida. Você quer ter a vida transformada? Rasga o convite que você comprou desse fulano, vai ler as Sagradas Escrituras e para de depender de apóstolo. Eu acho que eu fiquei um pouco exaltado, me perdoe. Porque tem coisas que mexem com a minha... Jesus, então, ele continua e ele vai frisar algo que é básico. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Na minha casa não existe restrições. Não é quem paga leva a bênção. Não é quem paga leva a bênção. É casa de oração para todos os povos. É para todos. Não importa quem é, etnia, raça. Não, em Jesus não existe etnia. Em Jesus não existe raça. Em Jesus não existe preferências políticas ou preferências sociais. Em Jesus nós somos pessoas. E a minha casa é a casa de oração. É a casa do encontro. É o lugar onde todos podem chegar de maneira indiscriminada para ter um encontro com o Evangelho de Jesus. Porque não sou eu que transformo, não é a moralidade da igreja que transforma. Quem transforma as pessoas e todas as coisas é o Cristo e o seu Evangelho. Daí, os nossos irmãos pentecostais, Jesus, em um ato profético, relembra o projeto de Deus para a sua nação e seu povo. É isso que Jesus fala. Israel deveria ser a luz de todos os povos, um farol, brilhar como um farol. Deus colocou Israel num lugar estratégico. Não sei se você conhece geografia bíblica, mas o lugar onde Israel está fincado é um lugar estratégico daquela época, era rota comercial entre o Oriente e o Ocidente. E essa rota comercial tinha ali o posto, o farol de todas as nações. As pessoas iam passar por aquele lugar, iam olhar para o povo de Deus e a forma como eles vivem, através da palavra de Deus, iam ter vontade de serem como eles. Mas Israel falhou nisso. Israel falhou. A pergunta, meus irmãos, é se nós não estamos falhando em sermos luz para todos os povos. Porque naquilo que Israel falhou, a igreja, foi ortogado à igreja essa missão. Jesus nos deu essa missão de sermos luz, de sermos o sal. E daí Jesus, perceba, ele no final, mais uma vez, uma palavra dura. Vocês transformaram a minha casa em um convívio de ladrões. Jesus, então, está condenando o testemunho do seu povo, que em vez de ser luz para todas as nações, estava extorquindo todos aqueles que desejavam se aproximar de Deus, transformando a adoração em mero ritual religioso. Nossa adoração não deve, de maneira nenhuma, ser um mero ritual religioso. Nós não queremos pessoas religiosas aqui. Sempre quando alguém se aproxima da nossa igreja, a nossa fala como pastor aqui é que nós não estamos formando uma mega igreja. E não estamos mesmo. Nós queremos uma igreja que tenham homens e mulheres que desejem apaixonadamente serem discípulos de Jesus. Nós somos imperfeitos, como qualquer um de vocês. Apesar de, o Eugene Peterson diz, né, que os pastores de uma comunidade são as pessoas mais imperfeitas da comunidade. E talvez ele tenha grande razão nisso. No entanto, nós queremos caminhar com pessoas que
queiram caminhar ao lado do Mestre. Porque nós não estamos fazendo aqui algo grande, no sentido de engrandecer o nome da igreja. Nós queremos fazer algo que glorifique o nome de Deus, independente se será grande ou pequeno. Não me importa se é grande ou pequeno, importa que glorifique o nome de Deus. Então, o importante é que as pessoas se tornem discípulos. E perceba, o que Jesus está condenando aqui é o testemunho do povo. Aquilo que era para ser um lugar de adoração se tornou um lugar de mero ensino, ou melhor, de mera religiosidade. As pessoas iam ao templo para pagar a sua dívida com Deus, não para adorar. Porque adoração não tem a ver com pagar dízimo. Até eu odeio essa expressão, eu vim pagar o meu dízimo, pastor, como se Deus mandasse um boleto para a pessoa. E se você não pagar o dízimo, você está no SPC do Celestial. Não pagou o dízimo, vai para o SPC, fica devendo, a bênção não chega, o anjo não protege, você cai, seu carro bate, seu celular quebra. Seu filho não passa no colégio. Sei lá. O pneu da moto fura, sei lá, alguma coisa acontece. Perceba, Deus está nos convidando a uma caminhada significativa e transformadora ao lado dele. Por fim, Jesus desafiará os seus discípulos. Então, continua. Diz o seguinte: na manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoou secou. E me parece que Jesus não ligou muito para o que Pedro estava dizendo. Porque você vê que Jesus não fala. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhe sucederá. Rapaz, que palavra, hein? Se você pensou que só teria bordoada hoje da parte de Jesus, você agora se livrou e seu coração ficou leve. Porque, afinal de contas, quem não gosta desse versículo? Não é verdade? Mas vamos olhar para ele um pouquinho mais de perto. A montanha é uma hipérbole que representa o que parece ser impossível, imóvel, além da nossa capacidade finita. Aqui é onde a fé começa. A fé confiante usa o poder de Deus para realizar o seu propósito. Mas veja, o seu propósito está em maiúsculo, porque o propósito não é seu. O propósito é de Deus. Então vamos lá. Jesus está falando essa palavra a quem? Aos seus discípulos. Ele está falando às pessoas mais comprometidas da sua audiência. Muitas vezes nós ouvimos essa palavra e nós pensamos, não, Deus está dizendo que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou pegar a minha montanha intransponível e vou jogá-la no mar. E daí você se frustra. Porque a fé pequena, uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, como diz lá no Evangelho de Mateus, é muito pequena. E se o seu monte não vai para o mar, o que você tem? Que a sua fé é menor que um grão de mostarda. Que miserável você é. Ou que miserável eu sou. Não é para os nossos propósitos. A fé que Jesus está dizendo aqui é a fé para os propósitos dele. Para o plano dele.
para você se engajar naquilo que Ele está fazendo. E aquilo que parece impossível, então, Ele tornará possível, porque não é para a sua glória, ou para o seu conforto, ou para o seu bem-estar, mas é para a glória dEle. Então aquilo que parecia impossível, se torna o quê? Possível. Porque é para a glória dEle. É para a glória dEle, quando aquilo que parece impossível, sorrir diante da morte, é impossível. É impossível sorrir diante da morte. Para alguém que não acredita, que não tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é impossível sorrir diante da morte. É ou não é? É impossível. Mas o que o apóstolo Paulo disse? Nós lemos aqui na nossa liturgia, o que o apóstolo Paulo diz? Que o morrer é o quê? É lucro. Que o morrer é benefício. Então, diante da morte, eu sorrio. Porque é diante da morte que eu vou encontrar o meu Senhor, o meu Salvador, e a realidade eterna é muito melhor que a realidade que eu desfruto aqui, por melhor que seja. Eu sorrio diante da morte. Tem coisa mais poderosa do que isso? Tem coisa mais poderosa do que isso? Tem coisa mais poderosa que diante da perda de alguém amado e querido, você conseguia adorar o Senhor? Eu sempre lembro, quando eu falo desse tema, eu sempre lembro do seu André. Um diácono, o senhor André, um diácono da igreja presbiteriana, acho que agora ele se tornou presbítero, um presbítero da igreja presbiteriana do Jardim Conceição. Há anos atrás, quando o PCC, o primeiro comando da capital, fez vários ataques a policiais militares no estado de São Paulo, o filho do presbítero André foi pego em uma emboscada, colocado no porta-malas do carro e queimado vivo. O filho do presbítero André era membro da igreja presbiteriana do Jardim Conceição. A igreja reunida, no velório dele, o senhor André, tomado por uma fé que é impossível a gente explicar, pede a palavra, abre a Bíblia, lê o livro de Jó e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Diante da morte de um filho, isso não é alguém que tenha fé, capaz de transportar uma montanha, porque isso é para a glória do nosso Deus. Não é para o seu conforto, não é para o seu carro zero, não é para você pagar a conta do seu cartão de crédito que você passou do limite, não é para isso. Eu sei, as pessoas ensinam que é para isso, mas não é. É quando você estiver no vale da sombra e da morte, como diz Davi no Salmo 23. Quando você estiver no vale da sombra e da morte, você vai ter a certeza que o seu pastor está com você no vale da sombra e da morte. Perceba, Davi não diz que o pastor retira ele do vale da sombra e da morte. Davi diz que o pastor passa com ele no vale da sombra e da morte. Jesus está dizendo para nós que a verdadeira fé que move montanhas é uma busca apaixonada para ver os planos de Deus se realizarem em nós. No final do texto, Jesus então continua, verso número 25. E quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Primeiro, nós vivemos uma fé com propósito
para a glória de Deus. Uma fé apaixonada para que Deus realize através de nós o seu propósito. Esse é o fruto da fé. Esse é o fruto que nós devemos dar. O segundo fruto, que fica claro nesse texto, é o fruto do perdão. E aqui, meu irmão e minha irmã, não há romance. Porque perdoar é uma das atividades mais difíceis do ser humano. Talvez seja uma das coisas mais belas e bonitas, mas uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode fazer. Perceba, C.S. Lewis, ele diz que perdoar não é uma emoção, é um ato de vontade, é um ato mais difícil que posso desejar fazer. Então para aqui. Perdoar, meu querido e minha querida, não tem a ver com as suas emoções, porque a gente acha isso. A gente confunde amor e perdão com emoções. Não tem. Não tem emoção nenhuma. Talvez no início do amor você tenha paixão, que depois, com o tempo, no casamento, acaba. Ok? Acaba. E o que sustenta um casamento é o amor, é a decisão de amar alguém até o final da sua vida. É a mesma coisa com o perdão. É a mesma coisa com o perdão. Se você fala, eu não estou pronto para perdoar, você nunca vai estar, cara pálida, pronto para perdoar ninguém. Não existe esse estar pronto para perdoar, entendeu? Não existe. Não vai estar, nunca vai estar. Vai passar 10 anos, você vai se lembrar do que a pessoa que te feriu fez e você não vai estar pronto para perdoar ainda. Então, perdão é uma decisão. Assim como Deus decidiu nos amar, Ele também, em Cristo, decidiu nos perdoar. Não tinha emoção envolvida. É uma decisão. Eu sei, nós somos cheios de coisas românticas, né? Nós achamos que perdoar alguém é aquele filme da sessão da tarde, que as pessoas correm pela praia, né? E no final se abraçam. Não é, meus irmãos. Perdoar alguém talvez seja entrar no esgoto da vida humana e sobreviver a ele. Porque não tem romance, é uma decisão clara de que alguém feriu e você perdoa, ou seja, você assume o dano. Porque perdão é difícil porque você assume o dano que a pessoa te fez. Sabe? Porque nós muitas vezes tratamos os nossos relacionamentos como cheque especial. Cheque especial. Quem tem sabe do que eu estou falando. Cheque especial, você usa em momentos de emergência, não é isso? Quer dizer, era para, né? Era para, não usar, tudo bem. Não vou falar sobre vida financeira hoje. No entanto, quando você entra no cheque especial, dificilmente você consegue sair ileso. E parece que é assim, quando uma pessoa nos fere. Quando a pessoa nos fere, ela entra onde? No nosso cheque especial. E daí os juros e multa, são abusivos. São abusivos. Juros e multas abusivos. Porque você quer uma restituição que talvez você nunca consiga. Nunca consiga. Nunca. Mas você deseja essa restituição. Então, você precisa parar e pensar nessa realidade. Você precisa parar e pensar no seguinte: que se você foi perdoado, é pelo seguinte: podemos perdoar porque fomos perdoados pela obra expiatória de Jesus na cruz. O perdão que recebemos tão livre e graciosamente pode agora ser estendido
com a mesma graça e generosidade aos outros. Jesus nos perdoou na sua cruz, assumiu todas as nossas culpas, estava sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, para que nós pudéssemos ser livres. Então, se você foi perdoado, você deve perdoar a pessoa que te feriu. Você deve. E isso não tem a ver com as suas emoções. Isso tem a ver com uma decisão de você dar frutos para a glória de Deus. Porque esse é o outro fruto que Jesus diz. Ele fala sobre uma fé com propósito para a glória de Deus, e depois ele diz, se você estiver orando, se você estiver adorando de verdade o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, vocês vão orar como? Orar perdoando. Perdoando porque vocês foram perdoados. Lewis vai dizer o seguinte: para ser um autêntico cristão significa perdoar o inimaginável, porque Deus perdoou o inimaginável em você. Para ser um autêntico cristão significa perdoar o inimaginável, porque Deus perdoou o inimaginável em você. Queria desafiar você então, meu irmão e minha irmã, a duas realidades nesta noite. Primeiro, a fé verdadeira que move montanhas nos inspira a buscar apaixonadamente a realização dos planos de Deus em nossas vidas, perseverando em confiança e obediência, mesmo diante dos desafios. A fé, a verdadeira fé, o verdadeiro fruto da fé, que move as montanhas, nos inspira a buscar verdadeiramente, apaixonadamente, a realização dos planos de Deus, não dos seus planos, dos planos de Deus na sua vida. Segundo, como discípulos de Jesus, pratique o perdão incondicionalmente, lembrando que, assim como Deus perdoou o inimaginável em você, você também deve estender esse perdão aos outros, independente da gravidade das ofensas cometidas a você. Independente das gravidades das ofensas cometidas a você, talvez hoje seja a noite de você tomar uma decisão prática na sua vida. Prática na sua vida. Perdoar o inimaginável. Perdoar. Entrar na sua conta. Tira essa pessoa do cheque especial. Assume o dano. Demonstre que você foi perdoado por Jesus naquela cruz. E isso vai transformar você. Não vai transformar a pessoa. Não é ela que será abençoada. É você que será abençoado e transformado por essa graça. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e orar? Vamos receber neste momento a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.